Olá, eu vim aqui prestar minha solidariedade ao jornalista Arimar Souza de Sá, de Porto Velho, da Rádio Caiari, e também do Rondo Notícia. Ele fez uma denúncia, você vai acompanhar aí, uma denúncia grave sobre a mídia do governo do estado, ou sobre a perseguição que ele está sofrendo, mas não é só ele, e outros colegas jornalistas sofrem em detrimento de falar alguma crítica contra o governo. Isso é grave. Assista aí. Eu estou há 30 anos nesse programa e durante esse período todo eu nunca fui perseguido como estou sendo perseguido pelo secretário de comunicação do governo de Rondônia. Eu nunca fui. Eu nunca encontrei ninguém no meu caminho que queira pautar o que eu tenho que dizer. Se tu levar fulano, tu não tem mídia do governo. Se tu levar cicrano, o governo corta a tua mídia. Alô, secretário Renan, isso é chantagem barata da sua parte. Tu não vai pautar meu programa. Eu quero abrir outro parênteses para colocar uma outra situação e torná-la pública. Desde o dia que eu trouxe o vice-governador Sérgio Gonçalves nesse programa, esse secretário Renan, fotógrafo, não sabe redigir uma linha, sem demérito aos fotógrafos, é o secretário de comunicação do governo. Não sabe redigir uma linha. Fica me perseguindo, me enchendo o saco, me perseguindo, cortando as mídias do Rondônia Notícias, cortando mídia do programa. Alô, Ministério Público, nesse período eleitoral, dá uma fiscalizada para ver como é que estão fazendo com essa mídia governamental. Dá uma olhadinha para ver o que eles estão fazendo como chantagem. Alô, Tribunal de Contas, Ministério Público, chama o Renan para explicar aí no governo como é que está sendo feita a distribuição dessa mídia. É pela cara? Ou é por aqueles que abaixam a cabeça e dizem sim, senhor? O Renan não tem culpa, ele é fotógrafo. Ele não entende de comunicação. Ele é um fotógrafo. Ele entende fotografia. Agora, de perseguição, ele entende. E o secretário de comunicação do governo de Rondônia vem me perseguindo já faz tempo. E eu segurando as bolas, segurando as bolas. Mas chega um momento que a pressão política é tão grande que é preciso torná-la pública. Ou o secretário para de me perseguir, ou eu vou registrar um boletim de ocorrência e vou levá-la a quem de direito e pedir o ressarcimento de tudo que ele está brecando do Rondônia Notícias, do programa, de tudo. Essa mídia não é dele, é do Estado. E se a mídia é só para quem baixa a cabeça, eu não vou conseguir e não farei. O programa está aqui esse tempo todo, já passou por outras emissoras, e eu procuro fazê-lo sempre com responsabilidade, às vezes, muitas das vezes, à custa da minha própria saúde. Eu já cheguei doente aqui para fazer esse programa. Agora, encontrar um secretário de comunicação do Estado que me persegue, isso é grave. Eu não vou aderir a quem ele quer que eu adira, não. Não vou, secretário. O senhor não vai colocar o guiso no pescoço do gato, se é que essa metáfora cabe. O programa completou 30 anos. É um programa da sociedade e não está aqui ao seu bel prazer. Secretário Renan Fernandes Barreto, o senhor precisa respeitar o trabalho de mais de 30 anos que eu tenho no rádio, que tenho na mídia. O senhor não está respeitando. Vai respeitar, respeitar. O senhor vai ver o que é um homem tinhoso quando alguém tenta humilhá-lo. O senhor não vai conseguir me humilhar. Eu liguei algumas vezes, não me atendeu nenhuma. Não tem problema. Agora, esta verba que é distribuída para todos, é para todos. Não só para aqueles que dizem sim, senhor, aos desígnios do senhor Renan Barros, Fernandes Barreto, o secretário, fotógrafo secretário
que hoje comanda a mídia do Estado. Eu queria pedir ao Ministério Público, eu quero pedir à Polícia Federal. Alô, Polícia Federal, bata nessa mídia do Estado para você ver como é que ela está chegando nos lugares aí. Dê uma olhadinha como é que essa mídia está chegando. É só para paniguado? Quer dizer que quem faz uma criticazinha qualquer não merece? Está errado, está errado. E eu vou continuar trazendo os convidados que eu achar necessário, pela responsabilidade que eu tenho com o programa. Vou trazer os convidados para debater e não vou me curvar ao senhor Renan Fernandes Barreto, o fotógrafo, secretário de comunicação de Rondônia. Eu lamento que Rondônia hoje não tenha uma política de comunicação, tenha uma assessoria de imprensa. O Renan não sabe o que é isso, que ele é fotógrafo não conhece disso. Então, eu queria deixar bem claro aqui. Alô, senhor Renan Fernandes Barreto. Esta história, e se o senhor Minerva eu conto no ar? Eu vou te achar. Eu queria acrescentar mais quanto a isso, dizer, além da minha solidariedade a todos os jornalistas que estão sofrendo perseguições nesse sistema de governo, eu queria dizer que o método de distribuição da mídia do governo está equivocado. E alguém disse assim, Josué, mas como está equivocado se foi chancelado um TAC junto ao Ministério Público? Eu sei, mas o Ministério Público não é especialista nisso. Ele está apenas vendo juridicamente se os elementos estão sendo aplicados de forma correta. Uma das coisas que fizeram chegar a esse TAC foi porque alguns sites estavam usando o robô. Então, estava usando o robô. Mas, primeiro que não existia ou não existe uma previsão de crime em usar robô. Mas vamos considerar de que o governo deva comprar somente a mídia orgânica, somente aqueles acessos originais, orgânicos e naturais. Correto. Só que aí vem o outro erro. O problema é que eles consertaram um erro, errando, cometendo um novo erro. E qual é esse erro? O erro é que, ao não aceitar robôs, eles descartaram a possibilidade de contratações de sites que tenham menos de 50 mil acessos o governo. A Assembleia Legislativa, não sei se 50 ou se é 30, mas era 30, agora parece que voltou a 50 também. Mas o mesmo método da Assembleia é o método do governo. O certo é que eles precisam, o site tem que atingir o mínimo de 50 mil acessos para que ele compre. Agora, raciocina comigo por que eu estou falando que o método está equivocado. Porque um site da capital atingir 50, 100, 200 mil acessos não é nada extraordinário. Só que não significa que o site que tenha 200 mil acessos na capital, ele vai chegar na cidade de Cabixi, na cidade de Chupinguaia, na cidade mais longínqua, Corumbiara. Então, Primavera de Rondônia, Alvorada do Oeste, ou seja, Costa Marca, os municípios pequenos, às vezes um site da sua cidade que tenha 1.000 acessos dá muito mais resultado à mídia do governo do que os 200 mil de acesso da capital. E nada contra os sites da capital. Então, eu acho que a mídia, por ser institucional, ela deveria ser distribuída proporcionalmente. Proporcionalmente. Então, se o site é lá de Primavera de Rondônia, lá tem 3 mil habitantes, mas o site alcança 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, ele alcança o teu povo todo. Por que ele está fora? Ele deveria receber, se o outro lá, se você está comprando, compra os acessos aí. Se ele tem 1.000 acessos, eu compro 1.000 acessos dele. Se ele tem 2 mil acessos, eu compro os 2 mil. Ele teria que comprovar os acessos naturais para poder o Estado pagar. Ou fazer uma média dos últimos 3 meses, como ele faz também nos demais. Então, eu deixo aqui um apelo, porque está sendo de forma equivocada. O Ministério Público, a Polícia Federal, a Justiça, o Poder Judiciário pode justamente contribuir para que, primeiro, um secretário não decida sobre o destino de todos os veículos de comunicação. Segundo, que existe um método científico para isso que dá de ser de forma justa e proporcional
para todo o setor de imprensa, independente se esse sistema faz, se essa imprensa faz críticas ou não ao governo, porque a mídia não é do governador, não é do secretário, mas a mídia é do povo para ser distribuída para os profissionais em jornalismo, os veículos de comunicação, que de forma séria possa tratar a vida pública. Um beijo no coração de vocês. A minha solidariedade do nosso site Rondônia por Dentro.